Vamos acompanhar ao vivo. O ministro ainda conversando com o pessoal ali na formação da mesa, e para ele há a previsão, né, de que ele responda perguntas dos jornalistas nessa entrevista coletiva que está começando agora. Exatamente. Sempre esse momento, né, Sônia? Você que esteve em Brasília, tem aquele papo para ver o ordenamento do que vai ser dito, né? Exatamente, ordem dos repórteres que vão perguntar. Primeiro é o pronunciamento, depois é aberto a perguntas. Normalmente, ultimamente, melhor dizendo, tem sido mais pronunciamentos do que coletivas. Mas como é uma entrevista coletiva, é obrigatório abrir perguntas aos jornalistas dos mais diversos veículos. É isso. É impressão minha ou tô vendo o Zé Gotinha? O Zé Gotinha é um dos participantes dessa, tá convidado. Pois ali. Até que ficou bonitinho. O Zé Gotinha, que é o símbolo do SUS no que diz respeito à campanha de imunização e ao todo o processo de imunização aqui no Brasil, que é reconhecidamente um case mundial. Há outras posições... Há outras posições na mesma mesa. Engraçado, né? Porque normalmente o protagonista é o último a chegar, né? Exatamente. O ministro foi o primeiro, já sentou, ficou por ali. Zé Gotinha, mas Zé Gotinha deve estar parado aí uns 35 minutos e 54 segundos. Isso. O Zé Gotinha é um dos símbolos da campanha de imunização, enquanto a mesa é formada para a entrevista coletiva. Bom, o ministro, ao que tudo indica, e a informação que chega de Brasília, que deve começar a falar sobre imunização, é a parte mais importante, porque foi a retórica do presidente de ontem, principalmente no horário gratuito de rádio e televisão. E registrando que todos estão usando máscaras. Todos usando máscara, é assim que tem que ser em todos os ambientes. Tratamento à Covid-19. Para me apresentar. Vamos lá, ouvir a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Após a minha posse de ontem, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu solicitei à Sua Excelência, o presidente da República, que fizéssemos uma posse simples, uma posse sem cerimônias, uma posse sem solenidade, porque nós vivemos, como vocês sabem, tem tão bem divulgado, uma emergência sanitária de importância internacional, que já dura mais de um ano e que no Brasil, essa crise sanitária, ela afeta fortemente a nossa população. Na segunda-feira da semana passada, Sua Excelência me convocou ao Palácio do Planalto e me incumbiu com a missão de gerir o sistema público de saúde do Brasil, o Ministério da Saúde. É uma grande responsabilidade assumir a gestão do Ministério da Saúde em qualquer circunstância, especialmente num momento como esse. O presidente entendeu que deveria ter um médico à frente do Ministério da Saúde. Então, nesse sentido, eu gostaria de rememorar com todos vocês o importante ensinamento de outro médico que, como eu, presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia e também ocupou por 2 vezes o Ministério da Saúde. Então, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser um especialista em gente. A medicina é uma profissão milenar. E os instrumentos que usamos para exercer a medicina é a ciência e o humanismo. Eu assumo essa posição graças ao apoio que tenho dos ministros do governo do presidente Bolsonaro, porque isso não é uma tarefa só para um ministério, isso é uma tarefa para uma força interministerial. Defesa, que vai nos ajudar com logística, infraestrutura com inteligência para cuidarmos dos nossos transportes,
Casa Civil, com toda a parte institucional do governo e as comunicações, para informar apropriadamente a população. A grande ferramenta para a concretude das políticas públicas, como todos sabemos, é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, instituído com a Constituição de 1988, ele prescreve ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado, que é garantido mediante políticas sociais e econômicas. Bem, então, com essa ferramenta que atribui aos 3 níveis federativos, União, Estado e município, de maneira organizada e hierarquizada, é que vamos continuar no enfrentamento dessa pandemia. Resumindo, eu quero dizer para vocês que o compromisso número 1 do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Lá, há um século atrás, houve a revolta das vacinas. As pessoas tinham receio de vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. O Brasil já é o 5º país em aplicação de vacinas. É verdade que nossa população é muito grande e que precisamos avançar. Nosso país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente. Tem tido êxitos em cima de êxitos. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo a vocês que é plausível. Temos condições até de ampliar ainda mais. Não quero me comprometer porque precisamos buscar mais vacinas e nós temos a indústria de vacinas nacional, a Fiocruz com a Biomanguinhos, o Instituto Butantan e ainda as outras vacinas disponíveis que vamos, com certeza, buscá-los. São 37 mil postos de vacinação em todo o país. Então, precisamos acelerar esse programa de vacinação. O outro ponto, para que fique bem claro, o senhor presidente da República me deu absoluta autonomia para indicar o secretariado do Ministério da Saúde. E eu o fiz buscando as melhores pessoas para que nós tenhamos maior sucesso na concretude das políticas públicas. Nossa Secretaria Executiva será exercida pelo Dr. Rodrigo Castro, funcionário de carreira do Ministério da Economia, que tem uma expertise grande em gestão. A nossa Secretaria de Atenção à Saúde Especializada, a SAES, será exercida pelo Dr. Sérgio Ocani, diretor executivo do Instituto de Traumato-Ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós estamos agora com um firme propósito, e essa é uma providência do momento, de instituir uma secretaria especial para o combate à pandemia da Covid-19. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia,
Porque nós sabemos que, além da pandemia, as pessoas continuam tendo doenças cardiovasculares, as pessoas continuam tendo câncer e outros males que nos espreitam no nosso dia a dia. E o Ministério da Saúde precisa continuar atendendo todos esses pacientes. Então, a Secretaria Especial de Combate à Pandemia vai funcionar 24 horas por dia. Eu, como médico, que até ontem estava na assistência, estou acostumado a trabalhar 24 horas por dia, e a sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. Então vamos fazer isso, e eu peço um voto de confiança de todos os senhores. São várias ações que precisam ser implementadas. Uma delas é a forte parceria... Agora 4 horas e 45 minutos. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. A gente acompanha a entrevista coletiva do ministro Marcelo Queiroga falando das ações pretendidas pelo Ministério no combate ao coronavírus. Vamos ouvi-lo. Na lide diária, e nós os acolhemos com muito entusiasmo. Amanhã, comunico aqui para os senhores que fui convidado pelo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Tarcísio, para visitar aquela instituição que é um orgulho da ciência brasileira e ser recebido pela congregação dos professores da Faculdade de Medicina da USP. Isso mostra definitivamente o nosso compromisso com práticas científicas de boa qualidade, com investimento na pesquisa. A vacina é um exemplo. Em maio, foi feita uma parceria com a Universidade de Oxford, que garantiu o domínio da tecnologia de produção do IFA nacional, um passaporte para a imunização, não é, ministro Fábio Faria? Então, vamos à autossuficiência na produção do IFA, que garante que essas metas que eu estou dizendo para os senhores são absolutamente plausíveis. Então, vamos à Universidade de São Paulo, vamos buscar a expertise que é brasileira, vamos discutir fortemente com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com a Sociedade Brasileira de Emergências, enfim, vamos trazer todos para o Ministério da Saúde, para que possamos unir esforços para vencer essa grande dificuldade sanitária. Eu quero dizer para vocês que eu sou um médico assistencial, né? E a minha função é cuidar de pacientes. A especialidade dos profissionais de saúde é salvar vidas, como já disse o professor Adib Jatene. Eu encerro essa minha parte da fala citando o Papa Francisco, no seu discurso de entronização, já que estamos numa época da quaresma. É preciso cuidar das pessoas, cuidar de todos com amor, sobretudo daqueles que são mais frágeis, que são os idosos, são as crianças, são os doentes, que muitas vezes estão esquecidos na periferia dos nossos corações. Primeira parte da entrevista coletiva do ministro da Saúde, novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que daqui a pouco deve responder aos jornalistas. Repórter Bandeirantes. Seguimos com a entrevista coletiva a partir do Ministério da Saúde com o novo ministro Marcelo Queiroga. Não vamos perder tempo, vamos atender os nossos pacientes precocemente, vamos cuidar deles com o carinho que a medicina brasileira sempre teve com cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado. Entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao que tudo indica, pelo menos é o que havia no roteiro.
de haver perguntas a partir dos jornalistas que se credenciaram lá no Ministério da Saúde, nesse primeiro encontro do ministro com os jornalistas. Vamos ouvir a sequência dessa entrevista coletiva. Sim. Já estão preparando isso. Boa tarde. Mais cedo, lá no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que a questão do tratamento precoce está a cargo do Ministério da Saúde. No ano passado, já com o ministro Pazuello, então o ministro Pazuello no comando, o Ministério alterou o protocolo recomendando alguns medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Eu queria saber se o Ministério hoje, já estando a cargo da pasta, se o senhor estuda alterar novamente esse protocolo e retirar medicamentos sem comprovação científica. Obrigada. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, elas são instituídas segundo regras que estão postas na Lei Orgânica da Saúde. Então, no que há do meu conhecimento, não existe nenhum protocolo clínico e diretriz terapêutica no Ministério ratificando o uso de medicações, né? O que há, no caso dessa doença, que é uma doença que não tem tratamento específico para bloquear a replicação viral. Vários estudos têm sido realizados, estudos com metodologia científica própria, que ainda não mostraram eficácia, segundo a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária atesta, né? O que nós precisamos alertar é que o conhecimento científico ele é dinâmico, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, no passado se dizia, fique em casa, só vá para o hospital quando tiver falta de ar. A ciência evoluiu e nós sabemos que nós precisamos atender esses pacientes precocemente. E compete ao médico, dentro de uma ambiência onde não existe uma evidência científica forte, com a sua autonomia, a autonomia do médico é milenar, como vocês sabem, né? Então, o Código de Ética Médica, no capítulo 2º, inciso 2º, diz que o médico tem autonomia para prescrever os medicamentos. Então, é uma relação médico-paciente que, caso a caso, deve ser decidida. Mas a minha opinião em relação a essa questão é que temos que olhar para frente e buscar o que existe de comprovado. E é isso que o Ministério da Saúde vai fazer. Nós constituímos, dentro da Secretaria Especial de Combate à Pandemia, um núcleo técnico que vai ser coordenado pelo professor Carlos Carvalho, professor titular da Universidade de São Paulo, que vai coordenar os protocolos assistenciais da Covid, aí sim, protocolos, onde se disciplinará de maneira própria todos os cuidados em relação à instituição. Por exemplo, quando é que um paciente, General Sérgio, precisa ser internado? Quando é que ele precisa de reposição de oxigênio? Qual é a melhor técnica de reposição de oxigênio? Quais são os marcadores que nós solicitamos para avaliar a gravidade dessa doença? Quando é que instituímos terapias com corticoide? Quando devemos usar anticoagulantes, né? E ainda há um contexto, por exemplo, uma medicação nova, tocilizumab, tem sido usada. É uma medicação que se usa off-label. É um medicamento usado para tratamento de afecções reumáticas. E ela tem uma ação de bloqueio de uma citocina. Um estudo realizado aqui no Brasil, pelo Instituto Coalizão, atestou que esse medicamento poderia aumentar em determinados pacientes até o risco de morte. Mas a Organização Mundial de Saúde, recentemente, diz que se esse medicamento for administrado no início da tempestade citocinérgica, ele pode ajudar a salvar vidas. Então, o médico, mesmo em situações off-label, que no caso essa medicação ela não está no bulário do tocilizumab, ele pode usar. E isso não é prática antiética nem estranha. É por isso que o Ministério da Saúde tem, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, técnicos do mais altíssimo nível, que trabalhará em parceria com a Secretaria, com o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, para avaliar todas essas inovações,
todos esses medicamentos que aparecem aí nas mídias sociais, e o que tiver evidência científica, nós incorporamos aqui no SUS. Claro que tem que se observar segurança, eficácia, efetividade, custo-efetividade, impacto no orçamento. Há medicamentos que estão até com registro da Anvisa, que precisam ser avaliados pela Conitec, porque às vezes eles reduzem o tempo de internação, mas tem um impacto orçamentário tão grande que é mais caro do que você ofertar leitos de unidade de terapia intensiva, que nós estamos precisando nesse momento. Nós sabemos que o governo atual recebeu um legado de um Estado enferrujado que precisa ser renovado. A gente tem uma dificuldade no complexo industrial de saúde que precisa ser superada. Nós temos dificuldade de produção de cilindros de oxigênio. Nós temos uma série de problemas e que precisamos resolver. E só vamos resolver com o apoio da Sociedade Brasileira desculpa aqui que eu estou trocando, sou acostumado com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quero dizer o seguinte, vamos olhar para frente, vamos deixar de gerar calor, vamos gerar luz, é isso que essa nação precisa. Eu fiquei hoje convencido quando eu vi os 3 poderes reunidos, ministro Tarcísio, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, procurador-geral da República, todos nós unidos para buscar uma solução que traga esperança para o nosso povo. Para a próxima pergunta, chamamos Galton Sé, da CNN Brasil. Boa tarde, ministro. Hoje teve essa reunião justamente no Alvorada que o senhor acabou de mencionar, foi colocada ali a necessidade de criação de um comitê. Como o senhor disse, o presidente Jair Bolsonaro deu autonomia para o senhor montar a sua própria equipe, mas foi dada também uma autonomia para a gestão a partir de agora, como, por exemplo, se falou numa união nacional, numa orientação nacional. O presidente, na semana passada, entrou no Supremo para tentar derrubar algumas medidas de restrição. Como que vai ser a orientação a partir de agora, já que o senhor fala em olhar para frente, sobre orientação, por exemplo, de distanciamento social, necessidade de se fazer ou não um lockdown? Como que o Ministério da Saúde vai olhar daqui para frente nesse ponto? Eu pergunto a você, quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Até porque a população não adere a lockdown. Vamos aqui, vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras, precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. Então, essa comissão vai ser instalada, ela é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, que é um homem de grande estatura, duplamente, e tem um espírito público inconteste. E vamos buscar, com os governadores, com os prefeitos, norteado com o apoio e a orientação do Ministério da Infraestrutura, que cuida da questão dos transportes, quais são as melhores formas de buscar políticas de distanciamento social que sejam adequadas. Agora, Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministro Queiroga. Ministro, a gente vivenciou aqui em junho do ano passado uma tentativa do Ministério da Saúde de mudar a metodologia de contagem de mortos pela Covid, depois concluiu para maquiar mesmo os números da pandemia, para reduzir os números da pandemia. Essa tentativa, ela levou à criação, pelos jornais, de um consórcio de veículos de imprensa que faz uma contabilização paralela dos mortos no Brasil. Então, hoje, a gente foi surpreendido com a notícia
de que o Ministério da Saúde passou a exigir uma série de dados, como CPF, cartão do SUS, para aceitar a contabilização dos mortos como sendo de Covid. E a gente já viu um resultado imediato, que os mortos em São Paulo caíram de 1.021 para 281. Então, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: o senhor não teme que haja uma perda de credibilidade do Ministério para exibir esses números dos mortos da Covid com essa mudança? E eu tenho uma segunda pergunta aqui. Quais orientações mudam dentro do Ministério da Saúde com a sua nova gestão em relação à gestão do ministro Pazuello? Bom, em relação a essa questão da notificação de óbitos, eu aqui já disse que o Ministério vai funcionar 24 horas, que vai existir uma secretaria especial para discutir aprofundadamente esse tema e que o compromisso do governo, como não pode ser, até porque isso é um princípio da administração pública, é com a transparência. Eu peço que você veja uma nota do CONAS e CONASEMS a respeito desse fato. Então, nós vamos colocar os dados de maneira clara, não só em relação a óbitos, mas também em relação à disponibilidade de leitos, né, diagnósticos, etc. Né? Então, vamos fazer essas questões aqui de maneira muito transparente, para que a sociedade brasileira tenha confiança no Estado brasileiro. Eu recebi hoje uma incumbência da maior gravidade. Essa incumbência, ela foi emanada dos 3 poderes da República. E nós vamos cumprir, né? Nós vamos cumprir ao pé da letra, né? Então vamos em frente, pessoal. Vamos deixar de olhar para o passado. Vamos construir um ambiente de harmonia, um ambiente de colaboração, fazer com que a população ela possa aderir às recomendações das autoridades sanitárias. Agora há pouco eu estive no CONASEMS e no CONAS, e tratei lá com os secretários estaduais de saúde de uma maneira muito fraterna, como não pode deixar de ser, né? E eu conto com o apoio de vocês. Eu queria pedir a vocês da imprensa, que nós sabemos a importância que vocês têm no regime democrático, para nos dar um voto de confiança, para que a gente possa trabalhar juntos pelo Brasil, não é? E assim consigamos vencer essa pandemia. O que muda, vocês vão Entrevista perceber. do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a primeira entrevista coletiva, respondendo perguntas para repórteres. A gente termina essa edição do Bandeirantes Acontece. Vem aí o Cristiano Panvec, toda a equipe, com Bastidores do Poder. Tchau, Sônia. Tchau, Zaidan. A gente volta amanhã. Até amanhã, gente. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Na minha opinião, a política do governo preocupar muito. Presunção de inocência. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. 5h02, muito boa tarde para você ligado na programação da Rádio Bandeirantes, começando agora Bastidores do Poder, aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós vamos juntos até às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, sempre com muita informação para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Hoje num dia importante relacionado com diversas ações relacionadas à Covid-19, por isso já abro esse programa de hoje dando boa tarde para o Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde, tudo bom? Opa, peraí. Agora sim. Vamos de novo, Cláudio, que o seu canal aqui eu me atrapalhei com as carrapetas aqui. Boa tarde, Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cristiano Panvec. Boa tarde, Lana. Boa tarde, Brasil. Oi, Lana, boa tarde, tudo bom? Oi, Cris Panvec, ótima tarde para você, para o Cláudio Humberto e para todo mundo. Cláudio, ministro da Saúde falando neste momento agora em Brasília. Mexeram nas carrapetas aí, agora perdi o retorno. Opa, peraí, então a gente vai acertar isso. Enquanto isso, vamos ouvir mais um trecho. A maviosa voz da Lana. Ah, não ouviu a voz da Lana? Então, por favor, boa tarde, Oi, Lana. Boa tarde, Cláudio Humberto, boa tarde, Brasil. Tudo restabelecido neste momento, tudo restabelecido. Cláudio, o ministro da Saúde... Eu tô ouvindo mais um som ambiente, mas vocês eu não tô ouvindo. Vamos ajustar então. Bom, o ministro da Saúde está falando neste momento em Brasília, o Marcelo Queiroga dando a primeira entrevista coletiva neste momento. Vamos ouvir mais um trechinho aqui do que diz o ministro.
Como é que vamos frear esses números? O Brasil vive, segundo, inclusive, as entidades que o senhor citou, que vai trazer o pior momento da pandemia. Gostaria de saber como vai ser freado. Bom, a maneira de frear são com essas medidas que eu já falei com vocês, mas, sobretudo, com a vacina. Nós estamos diante de uma imprevisibilidade biológica. É um vírus que tem uma mutação. Nós precisamos vacinar a nossa população para diminuir a circulação do vírus. Vocês estão cansados de saber disso, vocês hoje conhecem medicina bem, certo? Então, a gente consegue evitar casos graves, fazer política de saúde, não fazer política na saúde, fazer com que as pessoas acreditem nas autoridades sanitárias. Eu estou aqui ao lado do general Azevedo, que é um homem de Estado. Eu vou a OPAS agora com o secretário de saúde do Estado do Maranhão para buscar insumos importantes, medicamentos, onde houver no mundo. O general já disse: doutor, encontre os medicamentos que nós vamos, com os aviões da Força Aérea Brasileira, buscá-los, não é, general? Então, é um compromisso de uma nação, não é? É uma doença grave, é uma doença que mata hoje pessoas até mais jovens, tá bom? Então, vamos nos unir, é hora de gerar luz, não calor. O próximo é Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Boa tarde, ministros. A minha pergunta é mais com foco na região sul. A gente sabe que Rio Grande do Sul e Santa Catarina bateram recordes de número de mortos em 24 horas, assim como o Brasil bateu recorde ontem. A minha pergunta é direcionada às estratégias, agora com a nova gestão. O Ministério da Saúde tem novas estratégias para adaptar para cada estado? Vai amparar cada estado de acordo com a sua própria necessidade e demanda? Ou vamos manter uma estratégia única para todos os entes federativos? O Brasil é um país continental e as estratégias elas são empregadas de acordo com o momento sanitário de cada município, de cada estado e de cada região. Lembra lá no começo? Atingiu logo São Paulo, depois atingiu fortemente o Amazonas, atingiu o Ceará, atingiu Pernambuco. Dessa vez, essa doença atinge nosso país de maneira mais homogênea, não é? E é por isso que a preocupação existe. Se não houvesse a preocupação, não estaríamos hoje de manhã reunidos com os 3 poderes da República. Vamos acompanhar. Em Manaus já diminuiu, o Amazonas já diminuiu. Nós já temos notificação que o Rio Grande do Sul está diminuindo os diagnósticos. A ordem é essa: diminui os diagnósticos, diminui as internações e depois diminui o número de óbitos. O que nós temos que fazer é que esse pico a gente consiga fazer com que não tenhamos tantos óbitos, tá? Então, vamos trabalhar. Eu vou, pessoalmente, visitar os hospitais para verificar a assistência e ver como podemos melhorar. Habilitando leitos, por exemplo, oferecendo melhores condições para os profissionais de saúde. Não é para verificar se as pessoas estão morrendo mesmo de Covid, como andaram dizendo por aí. Mas é para fazer com que o Ministério da Saúde se faça presente e se mostre solidário com as pessoas, que seja solidário com os profissionais de saúde. Então, eu não posso ter resultado no segundo dia da minha gestão. Tem que existir uma tolerância. Estamos com um pico de óbitos, é uma situação grave e que requer o cuidado e a atenção de todos. Para encerrar, chamamos Marina Franceschini, da TV Globo. Oi, ministros, boa tarde. Marina Franceschini, G1, TV Globo, Globo News. Eu queria saber o seguinte: o senhor falou em transparência. A primeira pergunta é que não ficou claro. Afinal, essa mudança na notificação por mortos continua valendo ou não está valendo a partir de agora? Diante da crítica que veio de secretários do CONAS, do CONASEM, isso vai ser alterado na prática? Bom, não houve nenhuma determinação minha no sentido de fazer qualquer tipo de alteração em notificações. A notificação vai ser a notificação que ocorre, a notificação adequada para que a sociedade tenha a credibilidade que o governo merece, tá? Então,
Essa que está sendo acusada? Eu não sei qual é a de agora, qual é a de amanhã. A notificação é uma só. Sim, mas tá? é porque houve uma alteração, ministro, só para ficar claro, porque os secretários, de forma geral, estão reclamando que essa modificação pode acabar dificultando ou até inviabilizando a notificação por mortes, porque muitas vezes eles não têm a informação para dar. Então, não tendo a informação, não se faz a notificação. Isso pode maquiar e gerar uma subnotificação. O que eu queria saber é, vale o que está sendo contestado pelos secretários ou isso vai mudar, ou já mudou? Bom, depois que eu sair daqui, dessa coletiva, nós vamos observar o que é que está acontecendo. E eu não sou maquiador, eu sou médico, tá? Minha função não é maquiagem, minha função é salvar vidas. Então vamos construir um novo ambiente. Eu estou dizendo aqui para vocês que precisamos criar um ambiente novo, um ambiente de harmonia, um ambiente onde os profissionais de saúde possam trabalhar em paz. E a Rede Globo é muito importante, porque é uma emissora que tem uma audiência muito boa, muito extraordinária. Então vamos trabalhar junto, tá? Eu vou verificar isso e a gente vai dar a resposta adequada. Tá, então